Ao longo da história, muitos experimentos científicos foram conduzidos em segredo, alguns com objetivos nobres, outros simplesmente inexplicáveis. Mas todos têm algo em comum. Foram ocultados do público durante anos. Hoje, no canal Fui Ver Se Era Real, vamos conhecer os experimentos misteriosos que o mundo quase esqueceu. Desde testes psicológicos a experiências com o tempo e a mente humana. Prepara-te, porque a verdade é mais estranha do que a ficção. Nos anos 50, vários laboratórios de pesquisa estudavam até onde a mente humana poderia ir. A ideia era descobrir os limites da nossa percepção e resistência mental. Para isso, os participantes eram colocados em salas de isolamento sensorial. Eram espaços completamente à prova de som, sem qualquer luz, e onde a noção de tempo desaparecia por completo. Imagina-te num lugar assim, onde os teus sentidos são privados de qualquer estímulo externo. O objetivo era simples, mas ao mesmo tempo assustador. Entender como o cérebro reage quando perde toda e qualquer referência da realidade que conhece. O que acontece quando estamos sozinhos com os nossos próprios pensamentos, sem nada que nos distraia? Os resultados foram surpreendentes e, em muitos casos, perturbadores. Em questão de poucas horas, as pessoas começavam a relatar experiências muito intensas. Elas descreviam alucinações visuais e auditivas, como ver luzes que não existiam ou ouvir sons que não estavam lá. Além disso, a confusão mental instalava-se rapidamente. Os participantes perdiam a capacidade de organizar os seus pensamentos, sentindo uma ansiedade crescente e, por vezes, um medo profundo do vazio. Alguns especialistas defendem que essas experiências, apesar de extremas, foram fundamentais para a neurociência. Eles argumentam que foi assim que começamos a compreender melhor o funcionamento da consciência humana e a importância dos estímulos para a nossa sanidade mental. No entanto, outros acreditam que estes testes ultrapassaram todos os limites éticos, submetendo pessoas a um sofrimento psicológico desnecessário em nome da ciência. O debate continua até hoje. Agora, vamos falar de algo que nos afeta a todos diariamente: o som. Em laboratórios secretos, cientistas levaram a cabo uma série de experiências para descobrir se certas frequências sonoras poderiam alterar as nossas emoções ou até mesmo os nossos comportamentos. Eles chamaram a este fenômeno de ondas emocionais. A premissa era intrigante. Será que um som inaudível poderia fazer-nos sentir medo, alegria ou tranquilidade? Os voluntários, sem saberem ao que estavam a ser expostos, eram colocados em salas onde estas frequências eram emitidas. Os relatos eram fascinantes. Dependendo da frequência utilizada, as pessoas relatavam sentir uma calma profunda, uma euforia inexplicável, ou, em alguns casos, um medo súbito e avassalador, sem qualquer motivo aparente. Os cientistas registavam estas mudanças emocionais e tentavam encontrar um padrão, uma ligação direta entre uma frequência específica e uma emoção concreta. Pensa nisto. O poder de influenciar o estado de espírito de alguém apenas com ondas sonoras. Hoje, a ciência já confirmou que o som realmente pode afetar o nosso corpo e a nossa mente. A musicoterapia, por exemplo, usa este princípio para ajudar em tratamentos de saúde. Mas o que mais é que esses testes secretos descobriram? Que outras aplicações foram exploradas? Essa parte da história ainda permanece um mistério. Os arquivos completos nunca foram totalmente divulgados, deixando-nos a imaginar o verdadeiro alcance destas descobertas e se alguma vez foram usadas para além das paredes do laboratório. A ideia de que as nossas emoções podem ser manipuladas de forma tão subtil é, no mínimo, inquietante. E se o tempo não fosse tão constante como pensamos? Em meados do século passado, um grupo de engenheiros e físicos desenvolveu um dispositivo muito curioso. Um relógio experimental que parecia desafiar as leis da física. Ele não era um relógio comum. Testemunhas e registros da época afirmam que o aparelho parecia adiantar ou atrasar sozinho, de forma completamente imprevisível. Não se tratava de um defeito mecânico simples. O fenômeno foi estudado em condições de laboratório altamente controladas, mas os dados continuavam a mostrar variações no fluxo do tempo que ninguém conseguia explicar cientificamente.
Era como se, por momentos, o tempo naquela sala corresse mais depressa ou mais devagar do que no resto do mundo. Claro que surgiram várias teorias para tentar explicar o que estava a acontecer. Alguns teóricos acreditam que o aparelho, devido aos seus materiais e design únicos, interagia de alguma forma com os campos magnéticos da Terra, causando estas anomalias temporais. Outros, mais céticos, insistem que tudo não passava de uma falha mecânica extremamente complexa e difícil de replicar. Mas a verdade é que, até hoje, o projeto permanece arquivado nos registros governamentais, classificado como sem explicação oficial. O que era aquele relógio? Teria sido uma tentativa de manipular o tempo ou apenas uma peculiaridade tecnológica à frente da sua época? A falta de uma conclusão deixa a porta aberta para a imaginação, fazendo-nos questionar a nossa própria percepção da realidade. Vamos agora a um dos estudos mais intrigantes e que toca nos limites do que consideramos possível: a conexão emocional à distância. Um dos experimentos mais curiosos alguma vez realizados envolveu a possível existência de uma ligação empática entre pessoas, mesmo quando separadas fisicamente. O procedimento era o seguinte: 2 voluntários, muitas vezes com uma ligação prévia, como amigos ou familiares, eram colocados em salas completamente isoladas uma da outra, por vezes até em edifícios diferentes. Um deles, o emissor, era exposto a uma série de estímulos visuais fortes, como imagens que provocavam alegria, medo ou surpresa. O outro, o receptor, estava calmamente sentado noutra sala, ligado a sensores que mediam as suas reações fisiológicas, como o ritmo cardíaco e a resposta da pele. O que surpreendeu os cientistas foi que, em vários momentos-chave, as reações físicas do receptor aconteciam exatamente ao mesmo tempo que o emissor via uma imagem chocante ou emocionante. Era como se o corpo do receptor estivesse a reagir a algo que ele não via nem ouvia, como se uma ligação invisível transmitisse a emoção de uma pessoa para outra instantaneamente. Os cientistas repetiram o teste várias vezes e, embora os resultados não fossem consistentes a 100%, o padrão era demasiado frequente para ser ignorado. Seria apenas uma incrível coincidência? Ou será que este estudo tocou em algo que a ciência ainda não consegue compreender totalmente, como uma forma de telepatia emocional? A questão permanece em aberto. Estes são apenas alguns exemplos de estudos que, em vez de nos darem respostas, nos deixam com ainda mais perguntas. São experimentos que, por muito tempo, ficaram escondidos em arquivos secretos e empoeirados, e que hoje nos fazem pensar: até onde é que a ciência pode realmente ir, sem ultrapassar o limite daquilo que conhecemos, o limite do próprio mistério? A busca pelo conhecimento é uma das forças mais poderosas da humanidade, mas estas histórias mostram que, por vezes, essa busca leva-nos a lugares sombrios e inexplicáveis. O que mais estará escondido à espera de ser descoberto? Espero que tenhas gostado desta viagem aos arquivos secretos da ciência. Deixa o teu like se achaste estes experimentos fascinantes e comenta aqui embaixo qual deles te deixou mais intrigado. E claro, não te esqueças de subscrever o canal Fui Ver Se Era Real para mais histórias incríveis do mundo real. Muito obrigado por assistires e até a próxima. Porque às vezes, a verdade é muito mais estranha do que parece.